Maravilhoso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado porque a oração, ela é a maior ferramenta que nós temos. Aprendemos com Jesus. Senhor, eu quero mais uma vez me colocar em Tuas mãos, que o Teu Espírito possa me usar. E a toda essa equipe que está aqui, preparando tudo isso para que a Tua palavra possa alcançar cada coração. Obrigado, Senhor, pelas decisões que já tomamos. Obrigado, Senhor, porque não podemos continuar da mesma forma. Deus, essas oportunidades que nós estamos tendo aqui online, elas foram provocadas intensamente por esse problema que está tomando conta do mundo. Senhor, tenha misericórdia de nós. E ao mesmo tempo, Senhor, nesta oportunidade, por favor, muda a nossa vida e nos cure do vírus do pecado, da indiferença, da mornidão, do afastamento, Senhor, do distanciamento das coisas do Senhor. Por favor, Deus. Senhor, nesta hora nós juntos queremos te pedir que o Senhor possa visitar cada amigo, irmão, familiar nosso que está hospitalizado. Tu és o médico dos médicos. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor está tomando providências para que a resposta aconteça, ainda que diferente da nossa, mas que ela aconteça para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, ajuda os familiares para que possam receber o Teu conforto, a Tua paz, e que possam confiar no Senhor a despeito de qualquer coisa. Deus, por favor, abençoa os profissionais de saúde que estão diretamente lidando com essa situação. Dê a eles força, sabedoria, paciência, e que eles possam também estar livres desse mal. Ó Deus querido, nós oramos não confiados nos nossos méritos, mas oramos, Senhor, confiados nos méritos de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado, a gente precisa confiar. Sabe, gente, hoje nós estamos terminando aquela série que nós chamamos de eventos finais. Hoje será o último tema dessa série. Próximo sábado nós estaremos encerrando a semana especial com um tema fiel a toda prova, que a gente já comunicou aqui, começa amanhã às 20 horas e nós estaremos no sábado que vem terminando a semana. No domingo à noite, dia 13, nós estaremos encerrando também a série Resposta de Jesus a João Batista. Mas nós não vamos parar. Vocês terão a informação de novas séries que nós estaremos iniciando aos sábados e também aos domingos. E continuaremos pregando e pregando e pregando até o último dia da volta de Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu estou comprometido com o Senhor e com você também, porque eu quero que Deus me use. Eu sempre pedi isso a Deus e eu sinto que agora é a hora mais especial de todo o meu ministério, de toda a minha vida, porque nós estamos vivendo os dias muito próximos da volta de Jesus. Eu não sei quanto tempo mais a gente vai ter que passar aqui nessa terra, mas eu sei que esses dias não serão fáceis, serão muito difíceis. E eu e você só temos uma única alternativa. A nossa única alternativa é estarmos com a nossa vida ligados a Jesus. Eu também e você estamos nos acostumando já com essa nova proposta de vida por conta da circunstância. Ainda que dentro de casa e saindo poucas vezes, nós acabamos nos acostumando a usar máscaras, usar mais o sabão, o álcool em gel,
tomando alguns cuidados, e nós estamos nos adaptando às redes sociais. Nunca houve tanta pregação através das redes sociais, e você tem aí um leque de possibilidades. Nós estamos aprendendo a devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas através do 7Me, através do depósito bancário. Estamos aprendendo a usar um pouco mais esses aplicativos aí. Nós estamos nos adequando. Por favor, nós não podemos nos acostumar. Adaptar é uma coisa, acostumar é outra. Domingo agora eu não pude estar, aliás, quinta-feira agora eu não pude estar aqui acompanhando o pastor Kevin que pregou. Eu sempre venho e fico aqui ajudando a equipe, acompanhando o pregador, mesmo que eu não venha pregar. E nessa quinta-feira eu fui fazer algumas visitas aí, com todos os cuidados, e não pude estar aqui. E aí eu cheguei, na metade da mensagem, eu cheguei em casa, tomei meu banho rápido e fui acompanhar o sermão. E aí me sentei lá no meu sofá, estava friozinho, peguei uma coberta e encostei no sofá e fiquei ali assistindo o sermão. Gente, que coisa gostosa é a gente assistir um sermão sentado no sofá, cobertinho. É bom demais. E aí eu pensei, caramba, como que a gente vai se acostumar de novo para voltar na igreja, ter que acordar mais cedo, tomar um banho, se arrumar tudo. De pijama é muito melhor. Mas, queridos, por favor, eu falo em especial ao distrito aqui de Tiradentes, o distrito que eu sou pastor. Por favor, a gente não pode se acostumar com isso. A igreja, ela existe e vai continuar existindo até o último dia da volta de Jesus. Sabe por quê? A igreja, como a arca, foi para a família de Noé. A arca, ainda que um lugar cheio de bichos, e depois do primeiro dia já fétido, sujo, era o melhor lugar que eles tinham aqui nessa terra. A igreja de Deus é o melhor lugar que nós temos aqui nessa terra. E quando nós pudermos voltar, e as coisas estão se encaminhando para isso, e nós estamos providenciando a condição necessária para que a gente possa voltar. Claro que vai ser de uma forma diferente, mas nós vamos voltar. Nós vamos voltar em nome de Jesus, porque o Senhor confiou à igreja um trabalho, e esse trabalho ainda não foi concluído. E quando nós estamos juntos, nós somos muito mais fortes. Nessa quinta-feira eu estava fazendo, então, essa visita a uma família carente. E aí depois eu encontrei um amigo, Wilson, o nome dele. E nós começamos a conversar, e aí ele me fez uma pergunta, e eu vou reproduzir essa pergunta de novo para você agora, que me incomodou. Ele falou assim: pastor, a sua igreja está fechada, né? Eu falei assim: sim, ela está fechada por conta do que você já sabe. E aí ele perguntou assim para mim: pastor, será que a sociedade vizinha, a sua igreja, está sentindo falta da sua igreja aberta? Se a sua igreja permanecer fechada, pastor, as pessoas vão te procurar para que ela possa reabrir? Pastor, a sua igreja é relevante no seu bairro? E eu confesso para vocês que essas perguntas me incomodaram bastante. Eu não tenho a resposta única para essa pergunta. Então, nós temos que responder para ele. Você viu a importância de nós sermos igreja? Estarmos juntos? Você viu como isso é importante? Tem uma história de que um rapaz que era surdo e mudo, ele ia
todos os dias de culto à igreja. E naquela igreja não tinha intérprete para ele. Pessoa que interpretava através do sinal de Libras o sermão para ele. Mas ele ia todos os cultos. E um dia alguém, assim, muito preocupado, intrigado também, buscou alguém que pudesse comunicar-se com ele através dos sinais e pediu que essa pessoa, então, através das Libras, perguntasse para ele o seguinte: por que você que não consegue ouvir, por que você vai à igreja já que lá não tem intérprete? E aí, através dos sinais, a resposta dele foi o seguinte: eu vou à igreja mesmo sem poder ouvir, porque eu quero que todo mundo saiba de que lado eu estou e de que povo eu pertenço. Nós precisamos tornar relevantes a nossa fé. Em nome de Jesus, igreja, essa é a hora final, é o momento de arregaçarmos as mangas e sermos mais do que nunca igreja. Não pertencermos à igreja, sermos a igreja viva do Senhor, templos do Espírito Santo, congregados para o cumprimento da missão, para que Jesus volte logo. Amém? Acredita nisso? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 11. Nós, na semana passada, falamos sobre esse capítulo do livro de Daniel. Se você não assistiu essa série, nós estamos no nosso canal com todos os temas disponíveis para você. Eu recomendo. Esses temas não tem como a gente deixar de falar. Existem algumas coisas que causam um desconforto ao falar, porque eu sei que incomoda. E a vocês aí que ouvem também. Mas a gente precisa disso, porque está na Bíblia. Tá bom? Está na Bíblia. E Jesus deixou isso para nós. Então, no capítulo 11, nós falamos aí que é uma repetição novamente daquilo que Deus, através de Daniel, revelou ao rei Nabucodonosor. Os reinos do mundo, a começar a Babilônia, eles foram todos destruídos, e Deus então interviu na história. E o capítulo 11, ele vai falando disso e nós confirmamos. E dos versos 31 aos versos 39, ao verso 39, nós temos aqui essa parte aqui do capítulo 11, referente ao período que João utiliza também em Apocalipse, que Daniel usa também em outros capítulos, do período chamado da supremacia papal, os 1260 anos. Começando em 538 e se estendendo até 1798, dentro do diagrama profético. Eu não sei muito bem isso. Coloque aí no WhatsApp a sua pergunta e a gente vai te responder numa outra oportunidade, tá bom? Mas isso se refere a esse período de perseguição, de profanação do santuário, onde o poder político se une ao poder religioso. Então, aquela imagem desse poder que surge do mar, do meio dos povos, né? Apocalipse 13. Então, tem esse poderio, conforme nós já temos falado aqui. Olha só o verso 35 do capítulo 11 de Daniel. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim. Perceberam aqui essa declaração? Então, esse poder que se manifestou na terra, ele estaria tendo esse período intenso de poder. E aqui nesse período nós encontramos aquela idade escura, né, quando
aquelas pessoas, os cristãos, foram perseguidos, maltratados, injuriados, eles foram assassinados, as Bíblias foram queimadas, destruídas, na Europa em especial, porque ali começou todo o movimento da reforma e se espalhou por todo o mundo essa perseguição aos cristãos, e se cobrava muito caro as pessoas por serem cristãs, por se definirem, se posicionarem ao lado da verdade, a Bíblia Sagrada, ao lado de Cristo Jesus, da sua verdade que liberta, que está aqui recheando esse livro maravilhoso que é a Bíblia. E aí, então, diz que esse poder se estenderia até o tempo do fim. Olha o verso 45. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim. Então, chegará o fim desse poder e não haverá quem o socorra. E aí no capítulo 12, verso 1, nesse tempo se levantará Miguel, tempo do fim, que começou em 1798, que é o final dos 1260 anos. Repetindo, começou em 538, se estende até 1798, e em 1798, então, começa o tempo do fim, segundo o diagrama profético da Bíblia, que não é uma exposição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas é uma exposição bíblica dessa profecia. Então, nesse tempo do fim, que começou em 1798, segundo a profecia bíblica, nesse tempo se levantará Miguel, observou aí, maiúsculo, Miguel, referindo-se a Jesus. Então, nesse tempo do fim, Jesus se levantará. Importante aí, Jesus se levantará, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Aqui está, então, no monitor que você está vendo aí também, o tema da mensagem de hoje. Esse é um tema que aparece todas as vezes que você estuda sobre os eventos finais, você não pode deixar de falar do tempo de angústia. Porque a Bíblia fala sobre isso. E a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. A gente precisa se preparar para isso. Existe um livro chamado O Grande Conflito, que é um best-seller. E esse livro, ele traz, num dos seus capítulos, esse título, Tempo de Angústia. E ali vem falando muitas coisas à luz da profecia, à luz da revelação por conta da história. E aí fala que a grande angústia vai acometer milhares de pessoas. E que angústia será essa? Eu recomendo esse livro para você. Se você não tem ele escrito aí, você pode acessar a internet e buscar esse livro e você vai ter. E você vai poder encontrar tudo isso aí nesse capítulo. Mas nós estamos nos concentrando aqui na Bíblia. Então vai haver esse tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Tempo do fim, mas naquele tempo, tempo do fim, será salvo o teu povo. Naquele tempo, tempo do fim, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém? Então, nesse tempo do fim, será salvo o seu povo. Nós estaremos, Miguel se levanta e vem então trazer a salvação para nós. Olha só, quando você olha o panorama bíblico do tempo do fim, em relação a esse tema, tempo de angústia, você vai encontrar 4 referências a tempo de angústia. E elas são
perfeitamente possíveis, porque elas estão relacionadas à história e à profecia. E aí você vê lá, primeiro, tempo de angústia, 1260 anos, conforme a gente acabou de ver aqui no livro de Daniel. Então, esse grande período foi um período de muita angústia. Os cristãos foram perseguidos, eles foram maltratados, eles foram assassinados, a palavra de Deus foi perseguida. Então, houve esse tempo de angústia. O segundo tempo de angústia, que também ele está relacionado ao primeiro, é o tempo de angústia que aparece na experiência de João, especificamente no capítulo 10 de Apocalipse, quando ele é confortado e o próprio Deus vem fazer um juramento para ele, levanta a sua mão direita e diz: já não haverá demora. Então você vai sair dessa situação de Patmos, você vai sair desse tempo de angústia. Então tem essa relação também com a experiência de João, aprisionado em Patmos, por causa do cristianismo que ele havia abraçado, porque João não fizera absolutamente nada para que estivesse ali naquele lugar. Depois, o terceiro referência ao tempo de angústia, é exatamente esse, do capítulo 12, verso 1 de Daniel, onde nós vamos nos ater um pouco mais nessa manhã. E depois há uma referência da angústia de Jacó, no livro de Jeremias, capítulo 30, versos 5 a 7, e nós vamos citar também isso hoje no final. Todos esses, o primeiro e o segundo, eles se referem a um tempo passado, e o 3 e o 4, o terceiro e o quarto se referem a um tempo que nós estamos vivendo, o nosso presente e também um futuro próximo que antecede o dia da volta de Jesus. Tá bom? Mas vamos lá. A gente precisa relembrar alguma coisa aqui que nós já falamos, para que a gente possa construir um pensamento tal que a gente possa entender perfeitamente isso, que é o tempo de angústia. Então vamos lá, no capítulo 6 de Apocalipse. Vamos ao capítulo 6 de Apocalipse. Abra sua Bíblia, é importante demais que você tenha a sua Bíblia na mão. Pegue aí, distribua para a sua família, todo mundo com a sua Bíblia na mão, anote. Isso é muito importante, gente. Muito importante, porque a gente vai confirmar na Bíblia, na sua Bíblia, aquilo que nós estamos falando aqui. Tá bom? No capítulo 6 de Apocalipse, lembra quando nós estudamos sobre o selamento, e nós falamos do capítulo 6, e o capítulo 6 vai falando dos selos do Apocalipse. Os selos do Apocalipse, você se lembra, são períodos da história. E o sexto selo do Apocalipse, ele representa exatamente o tempo que nós estamos vivendo hoje. O sexto selo do Apocalipse se refere ao tempo do fim, tempo esse que se levantará Miguel, tempo de angústia, tempo esse que será salvo, nós seremos salvos. E aí, no finalzinho do capítulo 6, verso 17, referindo-se ao tempo do fim, você encontra aqui uma pergunta, né? Verso 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que vai sobreviver a isso? Quando então o sétimo selo for aberto, o sétimo selo é a volta de Jesus. E nesse intervalo de tempo, que é mínimo, aparece aqui o selamento, que nós também já estudamos aqui, como eventos finais. Capítulo 7, eu preciso relembrar com você os 3 primeiros versos do capítulo 7, referindo-se ao selamento. Acompanhe aí, por favor. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Você consegue ver? Olha aí, exercita aí sua mente. Os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. 4 anjos posicionados, conservando seguros 4 ventos, segurando os ventos, para que nenhum vento soprasse
sobre o mar, sobre a terra, nem sobre árvore alguma. Aquilo seguro pelos anjos. João está tendo essa visão. Imagine os ventos, o barulho daquilo, a força desse vento. Para que nenhum vento soprasse sobre o mar, a terra, os céus, e fizesse um monte de estrago. Verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então eles já estavam posicionados, fariam dano à terra e ao mar quando os ventos fossem soltos. Eles estão naturalmente ali posicionados por Deus, porque o 6º selo teve o seu fim. Está chegando o 7º selo, que é a volta de Jesus. Então, a contagem regressiva dentro desse tempo do fim, ela já foi iniciada desde 1798, a gente já sabe disso, e aí os anjos estão ali segurando esses ventos, e quando eles forem soltos, eles farão esse dano, conforme está descrito no final do capítulo 6 de Apocalipse. A terra recolheu-se como se fosse um pergaminho, montanhas, terremotos, essa coisa toda. Então, a Bíblia vem e acentua isso para mim, e aparece esse outro anjo, vindo da presença de Deus, o nascente do sol, e ele vem depressa e diz: pare tudo, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, esse anjo, ele inicia, com a autoridade que ele recebeu do Senhor, um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo de oportunidades para mim e para você, os servos de Deus que ainda não foram selados. Isso é muito importante você entender, muito importante. Então, antes da volta de Jesus, exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo, que você está vivendo, filho, que você está vivendo, filha, você está vivendo, família, nós estamos vivendo, igreja, nós estamos vivendo esse tempo de graça. Até selarmos na fronte, aí, essa declaração, ela é importantíssima, porque João ele vai citar isso dentro do conflito que se estabelece. Importante isso. Então, nós estamos vivendo o tempo de graça. Eu queria dizer para você, nessa última mensagem dessa série Eventos Finais, igreja, nós estamos vivendo um tempo de graça. Minha querida família, nós estamos vivendo um tempo de graça. Querida igreja, nós estamos vivendo um tempo de graça. Ei, você aí, que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, nós estamos vivendo um tempo de graça. Você que já conhece essa verdade, você que já estudou a palavra de Deus e fica aí com o seu coração duro, nós estamos vivendo um tempo de graça. A gente precisa entregar a nossa vida para Jesus. A gente precisa se preparar para a volta de Jesus. Ou você ignora que essas coisas que estão acontecendo são afirmações de Deus, que está chegando o grande dia de Miguel se levantar para vir buscar os seus filhos. Quanta coisa nós já aprendemos. Quanto tempo mais a gente vai se demorar. Sábado passado eu fiz um batismo de uma pessoa que falou assim: pastor, eu preciso me batizar. E foi batizado o irmão Jorge. Sábado que vem, já temos marcados 2 batismos. Uma pessoa que não conhecia essa verdade e ela tomou essa decisão essa semana. E ela falou assim: eu quero me batizar. Eu quero, mesmo que a igreja esteja fechada, eu vou me batizar em nome de Jesus. Mas ela não vem sozinha. Ela está vindo com um filho que já fez parte dessa igreja, estava afastado, mas a semente do evangelho estava lá no coração dele. E quando ele viu essas coisas acontecendo, ele falou assim: mãe, vamos estudar a Bíblia. Mãe, vamos nos preparar. E aí, sábado que vem, a mãe e o filho que estava afastado estarão sendo batizados e rebatizados para a honra e glória de Deus. Pessoas tomando decisões. Falta a sua decisão.
Você ainda não tomou a sua decisão, você precisa, em nome de Jesus. E me permita dizer aqui o nome de uma pessoa. Meu amigo Cacá. Está na hora, cara. Está na hora. E eu falo isso com amor para você. Por causa da sua família que te ama também. Por causa de Jesus. Está na tua hora, filho. Em nome de Jesus. Porque você conhece a palavra. Até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Olha só como isso é importante. Você está no capítulo 7. Agora você vai no capítulo 13 comigo. Vamos lá. Capítulo 13. Capítulo 13. Nós vamos ler o verso 16 e o verso 17 do capítulo 13. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Claro que isso não é uma ação literal, mas entenda que João ele está tendo uma visão e ele está usando esta mesma linguagem, porque no processo que nos prepara para a volta de Jesus, nós não podemos ignorar que Satanás está como um leão querendo nos devorar. E João, então, ele contempla essa cena da grande guerra, do grande conflito, e Satanás se apropriando de armas muito parecidas, de estratégias muito parecidas, para, se possível, enganar os próprios escolhidos. E da mesma forma que João vê esse anjo vindo da parte de Deus, iniciando esse tempo de graça, e diz que os servos de Deus precisam ser selados na fronte, eles precisam entender, guardar isso, viver isso, que é o culto racional. Satanás vem e também provoca uma ação, de modo que João contempla isso e não consegue descrever de uma outra forma. E ele diz assim, receberão uma marca na fronte. O capítulo 14 se inicia aqui de Apocalipse. E aí a gente vê no verso 6, outro anjo voando pelo meio do céu, da mesma forma que o do capítulo 7, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Pregando o evangelho. E a terceira voz, verso 9, olha aí a terceira voz do verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, olha aí, João citando isso de novo. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, que não se deixaram contaminar, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você percebe que João está tentando traduzir as visões que ele está tendo nesse grande conflito, a obra de Deus, a obra de Satanás. Deus querendo identificar você e eu, Satanás da mesma forma, querendo fazer com que eu e você sejamos identificados por ele.
eu quero mostrar uma imagem aqui para vocês. Por favor, meus amigos. Aí. Nós estamos, olha essa imagem aqui. Jesus está lutando. Jesus está lutando. O cenário do mundo é caótico. Nós estamos vivendo esse tempo de graça. Nós estamos sendo preparados para o momento final. E Jesus, de dia e de noite, diz a Bíblia, está lutando para que eu e você estejamos preparados para o dia da sua volta. Jesus está fazendo um esforço tremendo para nos conservar salvos. O que a gente está fazendo para a gente permanecer salvo? O que a gente precisa deixar de fazer para a gente permanecer salvo? Pastor, mas o que isso tem a ver com o tempo de angústia? Claro que isso tem a ver com o tempo de angústia. Esse texto aqui do livro Grande Conflito, página 615, eu quero que, por favor, meus amigos, coloquem isso na tela grande lá para eles. Eles vão ouvir só minha voz agora. Ok? Eu quero que você acompanhe esse texto aí. Os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízos sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. Olha só, parece que foi escrito hoje. E agora, o poder que acompanha a última advertência. Que última advertência é essa? Contexto do capítulo 7. O selamento, a misericórdia de Deus, a pregação da tríplice mensagem, as orientações do Senhor de que nós estamos vivendo no tempo do fim. As últimas advertências enraiveceu os ímpios. Sua cólera acende-se contra todos os que receberam a mensagem. E Satanás, o dragão, incitará a maior intensidade ainda o espírito de ódio e o quê? Perseguição. Nesse exato momento, você se lembra, pode voltar para mim aqui, você se lembra quando a Bíblia diz no capítulo 12 que ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de cólera, sabendo que pouco tempo ele tem. Nós estamos vivendo desde 1798, no tempo do fim, segundo o diagrama profético. Você tem dúvida? Pode perguntar que a gente vai responder. Nós estamos vivendo no período do sexto selo. O sétimo selo é a volta de Jesus. E nesse tempo de graça, o Senhor vem e a pregação do Evangelho se intensifica. E aí o Evangelho nos alcança, transforma a nossa vida. O mundo começa a receber a mensagem da misericórdia do Senhor nesse tempo de graça que nós estamos vivendo. E você sabe muito bem que a Bíblia disse que nesse tempo se levantaria Miguel para defender a gente, para salvar a gente. Quem quer a nossa destruição? Você sabe quem quer a nossa destruição. E aí, como misericórdia de Deus, Deus se revela e através desse texto, do livro Grande Conflito, página 614, 615, nós temos essa informação, que aí Satanás, ele intensificará as suas ações contra esses que receberam a mensagem, que têm a marca de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, conforme nós acabamos de ler aqui no capítulo 14. Como nós já sabemos, o capítulo 12, verso 17. Eu e você estamos nesse grupo.
E Satanás intensificará por conta das coisas que estariam acontecendo aqui nesse planeta, envolvendo a natureza, envolvendo o mundo físico, moral, no mundo espiritual, mundo astronômico, coisas que nós estamos vendo. E ele intensificará as suas ações contra esses que receberam a mensagem. Isso não traz angústia em você? Isso não traz preocupação em você? O drama não é apenas de ordem física, material. O drama é espiritual. Mas aí a gente está vivendo no tempo da graça. O Senhor está trabalhando. A mensagem está sendo dada. Mas o profeta Daniel, em harmonia com João em Apocalipse, ele diz, nesse tempo haverá angústia, qual nunca houve. Por causa desse grande conflito. Esse grande conflito que eu e você estamos vivendo. Eu quero que você vá comigo agora no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Livro de Hebreus, eu tenho aqui o texto, mas você pode confirmar em casa, eu vou ler. O título é do capítulo 1, que inicia o capítulo 1 de Hebreus, diz, Jesus, a perfeita revelação de Deus. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, referindo-se a Abraão, Isaque e Jacó. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho, Jesus. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, onde foi que Cristo Jesus purificou os homens dos seus pecados? Onde? Onde foi? Na cruz. Representando os cordeiros. O livro de Hebreus, gente, ele é uma exposição teológica de Cristo, da sua natureza, do seu ministério, que acontece no céu, como aconteceu na terra. Esse é o livro de Hebreus. Nós acreditamos que o livro de Hebreus é de autoria de Deus inspirando o apóstolo Paulo. Mas essa não é a discussão. Mas o livro de Hebreus é isso. Essa é a exposição do livro de Hebreus. E você percebe aí que, da mesma forma que João, lá no Evangelho, quando ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez, apresentando Jesus, nós percebemos aí uma linguagem parecida, mas faz questão de dizer, Deus se manifestou através dos nossos pais. E agora escolheu revelar o seu amor, sua misericórdia, plano da redenção. Deus amou o mundo de tal maneira. E aí na cruz do Calvário, Deus então purificou os seres humanos dos seus pecados, a morte de Jesus. Mas aí o texto diz o seguinte, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Então, essa declaração aí, ela é significativa para a gente definir um tempo. Então, Jesus, ele vai, morre na cruz, ele ressuscita, ele volta. O Salmo 2 é o Salmo de entronamento e posse, quando Jesus chega no céu. E aí, então, a gente vê aí a ação de Jesus. Jesus vai para o santuário, e ele é o sacerdote e sumo sacerdote, ele intercede por nós. E aí ele está à direita de Deus, ele se assentou à direita de Deus e está fazendo esse ofício lá no santuário celestial. Por que isso é importante? Você se lembra que nós lemos no verso 1 do capítulo 12 de Daniel, de que nesse tempo se levantará Miguel. Você percebe que
Uma hora ele se assenta, iniciando um processo, e uma vez que esse processo, e agora a referência é o tempo do fim, uma vez que esse processo iniciado por Cristo, depois da sua morte e ressurreição, ele agora se levanta. E essa maneira da profecia falar da ação de Jesus mostra para nós que Jesus agora se levanta porque aquilo que ele havia iniciado ao assentar-se à direita de Deus acabou. Ele se levanta para completar a sua obra e ele se levanta para vir buscar aqueles que são separados por ele, aqueles que receberam o selamento. É muito importante isso, você saber disso. Nesse tempo, se levantará, porque ele se assentou para uma obra. E a gente está entendendo isso. Mas quando ele se levanta, a gente já sabe que Satanás está intensificando a sua ação contra aqueles que receberam a mensagem. Eles estão vivendo o tempo de angústia, qual nunca houve. Qual nunca houve. Mas aí, vá comigo agora, Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos agora, que são muito importantes, por favor. Você tem que acompanhar, a gente já está na reta final aqui do sermão. Acompanhe aí. Capítulo 1, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Vocês estão vendo aí que João está descrevendo uma personalidade? Sabe quem é o personagem central do livro de Apocalipse? Jesus. João está vendo Jesus, que se revela a ele para trazer a mensagem, a revelação do tempo do fim, ao longo da profecia e do seu cumprimento na história. João está descrevendo aqui Jesus. Olha só no capítulo 10 de Apocalipse. Capítulo 10. Verso 1, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem e com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como coluna de fogo. Olha só a mesma maneira de descrever lá no capítulo 1, e o verso 6 do capítulo 10 diz que jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Ei, João, já não haverá demora. Ei, filho, já não haverá demora. E João está extremamente empolgado. Você se lembra que no capítulo 22, ele diz assim, João, escreve, contém aí a sua emoção, mas escreve porque essas palavras são fiéis e são o quê? Verdadeiras. Eles precisam acreditar e conhecer isso que eu estou dizendo para você nesse teu tempo de angústia. Já não haverá demora. E aí no capítulo 19, aquela música bonita, meus colegas aí, pode já, que a gente já está no capítulo 19, verso 11. Olha só que coisa linda aqui. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo.
está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Não há dúvida. Quem se levanta, sabe quem é que se levanta? Jesus. Ele se levanta para vir buscar o seu povo que vive esse tempo de angústia. Queridos, eu vou mostrar um vídeo para vocês aí agora. Essas últimas cenas que estão acontecendo no mundo, já há mais de 10 dias de protesto contra aquela situação, que a discussão do racismo, não é isso que eu quero ver com vocês. Porque eu discordo do comportamento daquelas pessoas, tanto as que foram vítimas como aquelas que agrediram. Eu discordo completamente, mas o que me chamou a atenção foi a fúria daquelas pessoas. Na verdade, se revelando, depedrando as coisas. E olha só, pode jogar. Isso aí é uma das cenas. A gente já pode interromper isso aí, porque na verdade o que eu não quero causar um sensacionalismo, mas sabe o que isso despertou em mim? Essas pessoas enfurecidas. Imagine se aparece alguém no meio daquelas pessoas ali e fala assim: sabe quem é o responsável por todas essas coisas que estão acontecendo aí no mundo? É o Reinaldo. Elas vão vir me perseguir. Tempo de angústia qual nunca houve. Está escrito isso. Satanás vai incitar contra aqueles que receberam a mensagem. Como que eu vou resistir a tudo isso se eu não estiver preparado? E você também. A gente está vivendo exatamente esse momento. O capítulo 22 de Apocalipse, verso 11 diz que continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Quando Jesus se levanta para vir à terra, então sabe o que aconteceu? Sabe aquele anjo que veio voando para fazer o selamento e dar um tempo de graça? E a gente já falou isso aqui. A porta da graça se fecha. A porta da graça se fecha. Jeremias capítulo 30, verso 6 e 7, diz que vai haver uma angústia como a angústia de Jacó. Porque o Espírito Santo se retirou da terra, não tem mais jeito. O Senhor se levantou para vir à terra. Então os nomes daqueles que estão escritos no livro da vida permanecerão. Quem não está escrito o seu nome no livro da vida, não tem mais jeito. Esse é o momento. Amanhã pode ser tarde demais. Não tem como a gente negar isso. Eu quero ler esses 2 textos para a gente terminar esse nosso encontro aqui. Pode jogar lá a tela para eles. Já está? Então, olha aí, gente. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo o Espírito Santo?
Vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a gente já viu aí isso hoje. A misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. Por quê? Porque Jesus se levantou, saiu do santuário para vir aqui à terra, buscar o seu povo. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita, o mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz diz: está feito, e toda a hoste angélica depõe suas coroas, a fazer ele o solene aviso: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez a expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a serem entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jeremias 30, verso 7: que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será o quê? Salvo. Nós seremos salvos. Angústia de Jacó: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Sabe qual é a maior angústia que o mundo enfrentará, diz o livro Grande Conflito nesse capítulo? Sabe qual é a maior angústia? O medo de perder a sua salvação, de não ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas por conta da perseguição, por conta da fúria das pessoas, a incitação de Satanás, essa será uma grande tribulação, uma grande angústia, mas essa não será a maior. A maior é você não ter certeza da sua salvação. Sabe quando é que a gente precisa ter certeza da nossa salvação? Agora! Agora a gente precisa ter a certeza da nossa salvação. Não importa o que vai acontecer, ou o que está acontecendo, o importante é a decisão que você precisa tomar, por favor. Você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu não quero passar essa angústia. Eu quero a minha salvação agora. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida agora. Eu quero entregar a minha vida para Jesus agora. Eu quero me batizar agora. Eu quero estar cheio do Espírito agora. Eu quero viver a igreja agora. Eu quero ser a igreja viva agora. Eu não quero isso amanhã, porque eu nem sei o que vai acontecer amanhã. Mas eu quero estar preparado agora. E se alguma coisa acontecer quando os meus olhos se abrirem, eu vou ver Jesus vindo buscar aqueles que aceitaram essa mensagem e viveram essa mensagem. Eu quero estar dentre esses. E você? O livro de Hebreus, ele diz que Jacó, ele lutou, né? Pior foi Esaú, que abriu mão da bênção da primogenitura. Chorou depois. Mas o seu pai disse que não tem mais lugar de bênção para você, filho. Ainda que com lágrimas você tenha buscado. Vai chegar um dia que a gente vai chorar, a gente vai gritar, a gente vai espernear, a gente vai lutar,
mas a porta da graça vai ter se fechado e não terá mais jeito. Então, filho, aproveite esse tempo de graça, por favor. Não é um apelo meu, é de Deus. Igreja, é hora de viver igreja. É hora de viver ao lado de Jesus. A angústia já começou, vai piorar. Mas aqueles que permanecerem firmes com o Senhor, esses serão salvos. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Em nome de Jesus. Você não quer entregar sua vida para Jesus agora? A Mena, ela vai cantar uma música especial. E eu gostaria muito de perceber aqui que você está tomando essa decisão. De viver ao lado de Jesus. Entregar a sua vida para Ele antes que seja tarde demais. Família, abraça aí o seu familiar, abraça aí o seu querido e façam esse acerto com Deus juntos agora, em nome de Jesus. Mestre, em ti não há temor, és Pai e protetor, a cada instante sinto presente em meu viver, tu és a paz, ó Mestre, és príncipe da luz, auxílio e proteção, aquele que conduz em tempos de aflição. Eu te louvo, Senhor, eu não mereço tanto amor, tu és maravilhoso. Juntos, unidos outra vez, daremos glórias mil ao Senhor. Ó Mestre, quão bom é ver a ti em cada rosto aqui, expressão singela de amigos que jamais esquecerei. Ó Mestre, tu sabes quem eu sou, conheces meu viver, que o teu querer em mim transforme corações. Vitória concedeste, que eu seja um vaso em tuas mãos. Eu te
maravilhoso és tão a mim. Jamais te esquecerei das tuas bênçãos, teu favor. Eu sei que um dia juntos, unidos outra vez, daremos glórias mil ao Senhor. Amém. Amém. Maravilhoso Deus. Louvado seja o nome de Jesus, que se dispôs a revelar o teu amor, vindo morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E assentou-se ao lado do Deus Todo-Poderoso para de dia e de noite interceder por nós, concedendo assim graça, misericórdia e oportunidades, como se o sacrifício da cruz não nos bastasse. Ó Deus, não tem como prolongar mais. Nós estamos vendo as coisas acontecendo. Está na Bíblia, Deus. Tu revelastes isso para nós. A tua palavra se confirma, ainda que alguns resistam em aceitá-la. Não há como fugir. O Senhor nos cerca de graça, de amor. O Senhor nos persegue. O Senhor vai conosco nos lugares mais distantes, mais profundos, mais escuros. O Senhor nunca nos abandona. Como se fôssemos nós indispensáveis para que o Senhor pudesse continuar sendo Deus. Ó Deus, somos nós que precisamos do Senhor. E o Senhor nos concede tempo de graça, porque quer que estejamos identificados com o Senhor. E a identificação, ela precisa aparecer porque ela é o resultado do culto racional, de entendermos que não podemos viver sem Jesus, que não podemos ter eternidade sem Jesus, que o único que pode, Senhor, curar-nos do vírus, do pecado, é Jesus. Mas como o Senhor é justiça também, o Senhor prometeu e o Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. O Senhor é longânimo, porque não quer que nenhum filho se perca. Senhor, por favor, nesse tempo de angústia, que vai se intensificar, porque Satanás, que não brinca de ser Satanás, que não brinca de ser inimigo, e porque conhece a verdade, ele faz isso, conhece a verdade não para a sua salvação, porque não tem mais lugar no céu, mas conhecendo tanto a verdade, trabalha de tal forma para nos envolver, nos enganar, nos amortecer, nos amornecer, para que não possamos, Senhor, despertos, observar essas coisas e nos prepararmos para o dia da Tua volta, colocando em nós características de Laodiceia. Por favor, Deus, não queremos ser vomitados da Tua boca. O Senhor está à nossa porta, que nós possamos escancarar a porta da nossa vida para deixar o Senhor entrar. Miguel, Jesus se levanta para vir buscar o seu povo. E nesse tempo de angústia, qual nunca houve, a angústia de Jacó, nós não vamos te deixar enquanto não sentirmos a tua bênção.
Senhor, nós não te pedimos a exclusão da angústia. Nós não te pedimos, Senhor, a exclusão dos problemas. Nós não te pedimos, Senhor, a exclusão de dificuldades. Porque tu disseste que neste mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Mas nós te pedimos, Senhor, o perdão e a renovação da nossa vida, para que estejamos realmente preparados com a nossa família para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Senhor, se existe alguém ainda que ainda não entregou a sua vida completamente para Jesus, que possa fazê-lo agora, sem nenhuma reserva. Ainda que com algumas dúvidas, mas se entregue ao Salvador Jesus e viva por Ele e para Ele. Nós, Senhor, te agradecemos esses favores, te agradecemos esses milagres que estão acontecendo. Nós louvamos o teu nome, porque te suplicamos no nome de Jesus. Amém e amém.